Deus seja engrandecido e louvado nesta noite. Agradeço a oportunidade de estar com os irmãos e trazer um tema tão particular. Jesus, a luz do mundo. Quando nós analisamos essas palavras e vamos viajar ao tempo em que Cristo faz o seu tempo de oportunidade que foi dado à nação judaica, a gente observa em todos os pormenores Jesus encontrou oposição. Em nenhum mínimo detalhe foi aliviado o seu trabalho. A gente, quando ouve as parábolas a qual Jesus apresentou como a ilustração da igreja dele na terra, e de repente nos damos com aquele grande sermão profético, que também ele vai mencionar o assunto da parábola das 10 virgens. Ele fala a respeito das calamidades que assolariam a terra. Hoje, nós temos as informações muito rápidas, de uma maneira global. Nós recebemos as informações das calamidades, das guerras, dos rumores de guerras, mas quando nós somos afetados mais diretamente dentro do raio da nossa influência, como foi essa tragédia, tem sido essa tragédia no Sul, mais comovido nós ficamos, mais despertos nós ficamos, concernente ao sermão profético que Cristo fizeram no passado. E aí ele entra depois ali na questão da parábola das 10 virgens, que se referia para a igreja que viveria nos últimos dias. Esse tema tão abordado em nosso meio, tão maravilhosamente estudado, e qual não tem sido a nossa surpresa ao descobrir em livros históricos que não tínhamos acesso a essas interpretações que, ora, nós temos advogado, e essas têm se permanecido até os dias de hoje. Mas com uma ressalva, eu quero aqui fazer. Com muita extrema oposição. Quando a gente observa o trabalho de Jesus, ele sendo o doador da vida, ele sendo o herdeiro, ele sendo o cordeiro, ele sendo o juiz, ele sendo nosso advogado, fazendo o bem e sendo tratado como que estivesse fazendo o mal. Então, diante dessas situações, é que quando nós apresentamos uma verdade bíblica e vemos a oposição tão acirrada a ela, e quando nós vemos a clareza dos acontecimentos proféticos, então nós lembramos daquela experiência. No livro de João, no capítulo 5, esse é o tema que eu abordarei nessa noite. Jesus voltando, então, da Galileia, depois um nobre pede para que ele descesse até a sua casa e fala porque o filho dele estava, então, morrendo. E Jesus fala, olha, vai-te, porque o teu filho, então, já está curado, né? E diz que esse homem, indo de volta pelo caminho, encontra os seus servos, e os seus servos dão a notícia para esse pai de que o filho dele estava vivo, já sem febre. E ele pergunta, quando se deu esse fato? E eles disseram, olha, ontem, por volta de tal hora.
e diz que ele se lembra que naquela mesa era mais ou menos o mesmo horário em que ele estava a conversar com Jesus. E aí Jesus chega em Jerusalém. E ele chegando em Jerusalém, diz assim o capítulo 5, verso 1. Depois disto, havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, há, próximo à Porta das Ovelhas, um tanque, chamado em hebreus Betesda, o qual tem 5 alpendres. Nesse jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos e ressecados, esperando o movimento das águas, porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia, depois do movimento das águas, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos, se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado, e sabendo que estava nesse estado havia muito tempo, disse-lhes: Queres ficar são? A experiência desse homem chegou até os ouvidos de Jesus e era justamente na porta de entrada das ovelhas, tinha esse tanque e jazia esse enfermo. E Jesus não pergunta para ele se ele tinha fé em Jesus. Jesus não impõe nenhuma condição. Jesus simplesmente faz uma única pergunta: Queres ficar são? Segue o versículo. E Jesus vendo, aliás, o verso 7. O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me ponha no tanque. Mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe: Levanta-te, toma o teu leito e anda. Segundo a história, uma pessoa que tinha melhores condições sociais, mas que estava debilitada, tinha a condição de ter um servo para que, quando ocorresse aquele movimento, ele seja levado até o tanque, recebia então aquele benefício. E esse homem não tinha ninguém por ele. Mas Jesus fala uma coisa para ele: levanta-te, toma a tua cama e anda. Segue o verso 9. Logo aquele homem ficou são e tomou seu leito e andava. E aquele dia era sábado. Todos nós conhecemos essa história maravilhosa da cura no tanque de Betesda, que se tornou para Jesus um grande problema, porque ele foi acusado exatamente de estimular as pessoas a trabalharem no sábado. O resto do capítulo vai retratar exatamente a que ponto chegou, e nós vamos ler em auxílio a essa leitura do capítulo 5 até o verso 10 que lemos. Então, vai nos trazer a que ponto chega o inimigo que se opõe à verdade, não importa como essa se manifesta. No livro Desejado de Todas as Nações, na página 179, diz assim: Mas o Salvador viu um caso de suprema miséria. Tratava-se de um homem que fora paralítico por 38 anos. Sua enfermidade era em grande parte resultado de seu próprio pecado, sendo considerado um juízo de Deus. Sozinho e sem amigos, sentindo-se excluído da misericórdia de Deus, o enfermo passara longos anos na miséria. Ao tempo em que se esperava o movimento das águas que compadeciam de seu desamparo, o conduzia aos alpendres. No momento propício, porém, ninguém havia para que ajudasse a entrar na água.
viram o movimento das águas, mas nunca fora possível chegar além da beira do tanque. Outros mais válidos que ele imergiram primeiro. Não podia competir com a turba, egoísta e pronto a apoderar-se da vantagem. Seus persistentes esforços em direção desse único objetivo, bem como a ansiedade e as contínuas decepções nesse sentido, estavam lhe consumindo rapidamente o restante de suas energias. Então, observe que a situação desse homem, a causa desse mal, era exatamente consequência dos seus pecados. Pode ser na questão da intemperança, pode ser na questão de condescendência com algum ato errôneo, causou aquela debilidade. Talvez dê um AVC, acidente vascular, talvez uma paralisia congestiva, nós não sabemos. Mas aqui fica claro que foi em razões disso, mas que para aqueles que olhavam para ele naquela situação e conheciam a sua vida particular, sabiam que aquela enfermidade era a causa, ou seja, consequência do seu próprio pecado. E agora, já sem amigos, e sob a condenação de aquilo ser um juízo divino sobre ele, e todas as oportunidades durante anos em que ele presenciava a olho nu os movimentos das águas, não conseguia chegar até ali. E Jesus, então, entrando na cidade, se importa com esse homem. Diz assim: Jesus não pediu a esse sofredor que tivesse fé nele, diz simplesmente: levanta a tua cama e anda. A fé do homem, todavia, apoderara-se daquelas palavras. Cada nervo e músculo, fibra de nova vida e energia da saúde, enche-lhe os membros paralisados. Sem duvidar, determinava-se a obedecer à ordem de Cristo. E todos os músculos obedecem-lhe à vontade, pondo-se repentinamente de pé, sendo um homem de gozo de suas atividades. Então, como eu citei anteriormente, Jesus simplesmente ordena: levanta-te a tua cama e anda. Ou, em outras palavras, perdoados te são os teus pecados. Que diferença tem uma coisa da outra? Esse homem creu nas palavras de Jesus. E, de pronto, todo o seu sistema de músculo, nervos, cada fibra, ela volta à sua origem. Diz a respeito desse homem: restabelecido o paralítico, curvou-se para apanhar seu leito, que era apenas uma esteira e um cobertor, e o endireitar-se novamente com a sensação de deleite, olhou em volta à procura de seu libertador, mas Jesus desaparecera em meio à multidão. O homem temeu não o reconhecer, se o tornasse a encontrar. Ao ir apressado o seu caminho com passo firme, desembaraçado, louvando a Deus e regozijando-se no seu vigor, que acabara de obter, encontrou vários fariseus e contou-lhes imediatamente sua cura. Surpreendeu-se da frieza com que eles ouviam a história. Jesus já houvera sido, então, já houvera feito o seu trabalho, tinha acesso ao Sinédrio. João já houvera predito a respeito daquele Messias que nasceria. Ele era o precursor. O pai de João Batista dera esse testemunho de que o anjo apareceu para ele. E, segundo os relatos históricos, havia passado aproximadamente 30 anos. Satanás criou vários movimentos messiânicos naquela ocasião, justamente para atrapalhar o verdadeiro. Mas agora Jesus havia chegado, não conforme a expectativa do Sinédrio, pois o Sinédrio imaginava que haveria um libertador que tirasse eles do jugo romano.
e de repente vem algo que difere totalmente daquela expectativa, pois haviam ao longo do tempo se deixado persuadir com o pensamento de um libertador terreno e não libertador que representava o Cordeiro, que simbolizava esse momento, esse áureo momento, o qual Abraão passou para a sua descendência, a respeito daquele que recairia a linhagem, a qual nasceria o Filho de Deus, o Salvador do mundo, que tanto Jacó aspirou, ao longo do tempo foi se perdendo. Aquelas cerimônias se tornaram formais, corriqueiras, mais como uma obrigação física do que um alento espiritual. E aqui, agora ele dá essas boas novas, sem ter um encontro formal com Jesus, para esses fariseus. E diz o texto que ele se admira, então, da frieza com que foi recebida aquela notícia. É como se ninguém tivesse, segundo o relato, nesse primeiro momento, daqueles fariseus, ninguém tivera nenhuma razão para se alegrar ante a cura deste homem. Diz assim, de sobrolho, carregado, e interromperam-no, perguntando-lhe por que estava conduzindo seu leito no sábado. Uma coisa só que perceberam. Sabiam que ele era paralítico há 38 anos. Haviam concluído que o juízo divino estava sobre ele. Era um homem amaldiçoado, sentenciado à morte. E, de repente, esse homem curado, mas ele estava carregando o quê? O seu leito, que anteriormente nós vemos que era nada mais que uma esteira e um cobertor. Somente isso que eles chamou a atenção deles. E aí disseram assim: lembraram-lhe severamente que não era lícito conduzir fardos no dia do Senhor. Em sua alegria, o homem esquecera-se de que era sábado. Todavia, não sentiu nenhuma condenação por obedecer um mandato de uma pessoa que tinha poder de Deus. Olha só, respondeu ousadamente: aquele que me curou. Ele próprio disse: toma a tua cama e anda. Perguntaram quem havia dito isso. Mas o homem não sabia dizer. Esses principais bem sabiam que unicamente um se mostrara capaz de realizar esse milagre, mas queriam prova direta de que Jesus era afim, de que Jesus, queriam provas diretas de que era Jesus, a fim de o poderem condenar como violador do sábado. Em seu juízo, não somente haviam quebrado a lei em curar o enfermo no sábado, mas cometeram sacrilégio em lhe mandar que levassem a cama. Observamos bem a contextualidade do tema, que Jesus não se permitiu que o enfermo visse ele. Esse homem não tinha como testemunhar que era Jesus, mas os fariseus já imaginavam que era ele. Quem foi? Olha, o mesmo que houvera dito: toma a tua cama e anda. Ele me curou. Aí diz que ele sabia, só há um. O que eu quero trazer aqui são as evidências. São as evidências em que a verdade escrita ou aquela ocular, no caso que eles estavam vendo, essa testemunha, que for agora por Cristo restabelecida, após 38 anos de enfermidade, mas ao invés de olharem para o benefício, não. Olharam somente como poderia nós levantar algo para levar esse homem à condenação. Porque duas coisas ele cometeu. Ele curou no sábado e ainda cometeu o sacrilégio, mandou, ordenou para que ele carregasse o seu leito. Duas coisas. Precisamos saber, na verdade, quem fora este. Diz assim:
Jesus encontrou no templo o homem que fora curado. Jesus, dali, foi para o templo, e esse homem foi até o templo, vamos ver fazer o quê? Diz assim, este viera trazer uma oferta pelo pecado e também uma de ações de graça pela grande mercê recebida. Encontrando-se entre os adoradores, Jesus deu-se a conhecer com a advertência: eis que já está são, não peques mais, para que não te aconteça alguma coisa pior. Observemos aqui que esse homem que fora curado por Jesus, que encontraram os fariseus que friamente já chamaram a sua atenção severamente quanto a carregar fardos ao sábado, ele não fez outra coisa senão, depois daquele momento, ir até o templo agradecer a Deus, enviar, deixar ali uma oferta pelo pecado, a prova do verdadeiro arrependimento, os frutos do verdadeiro arrependimento. E outra oferta de ações de graça. E agora ele encontra Jesus, ele percebe que era Jesus, porque Jesus disseram que, olha, agora está são, mas vai-te e não peques mais, para que não te suceda coisa pior. O enfermo restaurado regozijou-se extremamente por encontrar seu libertador, ignorando a inimizade que existia contra Jesus, disse aos fariseus que haviam interrogado que este era o que o curava. Observe aqui a maravilha do desprendimento do pecado e agora a ousadia de ser um missionário a falar daquilo que ele, nesse momento, recebera. Ele agora, os fariseus acompanharam ele até o templo. E agora ele pega e fala para os fariseus, olha, foi este aqui, confirmando exatamente o que os fariseus já tinham ficado desconfiados. Diz assim, por esta causa, os judeus perseguiram a Jesus e procuraram matá-lo, porque fazia essas coisas no sábado. Jesus foi levado perante o Sinédrio para responder às acusações de violação do sábado. Houvesse os judeus sido, a esse tempo, a nação independente e tal acusação lhe seria servido ao desígnio de o condenar à morte. Sua sujeição aos romanos impediu isso. Os judeus não tinham poder para infligir pena de morte, e acusações apresentadas contra Cristo não tinham peso no tribunal romano. Outros objetivos existiam, entretanto, que esperavam conseguir. Não obstante seus esforços para anular-lhe a obra, Cristo estava adquirindo, mesmo em Jerusalém, influência superior a eles próprios. Multidões que se não interessavam as multidões que se não interessavam nas arengas dos rabis eram atraídos por seus ensinos. Podiam-lhe compreender as palavras e seu coração era aquecido e confortado. Numa das primeiras profecias concernente a Cristo está escrito: o cetro não se arredará de Judá, nem o legislador dentre os seus pés, até que venha Siló. E a ele se congregarão os povos. O povo se estava congregando a Cristo. Os corações simpatizantes da multidão aceitavam lições de amor e beneficência. Não se houvesse os sacerdotes e rabis entrepostos, e seus ensinos teriam operado uma reforma tal como nunca foi testemunhada pelo mundo, a fim de conservar o poder. No entanto, determinaram esses guias derribar a influência de Jesus. Sua citação perante o Sinédrio e uma aberta condenação de seus ensinos contribuiriam para efetuar esse desígnio, pois o povo nutria ainda grande reverência com os guias religiosos. Em que momento que era para ter realizado uma reforma? Qual foi o momento mais nobre no mundo para se realizar uma grande reforma, senão agora ali,
naquela experiência de Jesus. Jesus ganhando influência dentre o povo, as pessoas aceitando, houvesse os guias religiosos da época, aceitado, grande reforma o mundo teria testemunhado como nunca houvera antes. Na história sagrada, relata a experiência de grandes reis que fizeram e efetuaram grandes reformas. Quando nós lemos a experiência daqueles reis, Josafá e tantos outros lá, né, quebravam aquelas estátuas de escultura, aquelas imagens de esculturas, sempre em nome da verdade. Mas qual não era a surpresa a gente ler a história mais adiante, quando esse rei passava algum tempo no trono, olha ele caindo na apostasia e adorando a ídolos. Mas agora esse momento retrata aqui a experiência que jamais teria acontecido, o mundo teria testemunhado uma reforma que seria ali realizada. Hoje, a Igreja de Deus na Terra tem passado pelas mesmas privações. E esse é o legado para aqueles que querem verdadeiramente viver piamente em Cristo Jesus. A oposição que Jesus tivera desde o seu nascimento, quando ele tem que ir para o Egito com seus pais, depois no recenseamento, e assim nós vemos paulatinamente no deserto da tentação. Agora ele tem que deixar o sinédrio para buscar outra classe para fazer o trabalho e prepará-los para que a mensagem chegasse até os nossos dias. Jesus, sendo a luz do mundo, não encontrou menos oposição do que nós encontramos hoje. Ele deve ser a nossa mola mestre de ação diante das adversidades, diante dos ataques que ele não ousou nem lançar pragas sobre essas pessoas. Quando hoje nós vemos as mensagens, as profecias sendo deturpadas uma após a outra. E quando as apresentações vêm e dissipam e traz luz sobre esses erros, nós não podemos senão ver a operação direta do inimigo contra essas verdades. Agentes usados por ele para impedir que essa verdade prospere. Aqui diz que as evidências estavam claras. As evidências estavam estampadas. Jesus curando, Jesus ressuscitando mortos, cegos, enxergando pela primeira vez, sem que os pais pudessem o quê? Testificar de que fora Jesus que fizera isso, pois se assim fizessem, seriam expulsos da sinagoga. Continua na página 186, diz assim: esses adversários de Cristo não tinham argumentos com que enfrentar as verdades que ele fazia penetrar na consciência. Não podiam senão citar seus costumes e tradições. E esses pareciam fracos e nulos quando comparados com os argumentos que Jesus tirava das palavras de Deus e da vida natural. Houvesse os rabis experimentado qualquer desejo. Aqui o texto vai explicar que eles não tiveram nenhum desejo. Mas se eles tivessem permitido algum desejo, olha o que aconteceria. Diz assim: houvesse os rabis experimentado qualquer desejo de receber a luz e teriam convencido de que Cristo dizia a verdade. Evitavam, porém, os pontos que apresentavam com referência ao sábado e procuravam incitar contra ele a animadversão por declarar ser igual a Deus. A fúria dos principais não conhecia limites.
não houvessem temido o povo, e os sacerdotes e rabis teriam morto a Jesus ali mesmo. Mas os sentimentos populares em seu favor era forte. Muitos reconheciam em Cristo o amigo que lhe curara as moléstias e confortava as dores. Eles justificavam-no em curar os doentes de Betesda, de modo que os guias se viram obrigados, pelo momento, a restringir-se do ódio. Eu faço a pergunta aqui. Não tem se repetido isso em nossos dias? Quando Cristo assegurou no grande sermão, Sermão do Monte, que a perseguição seria, então, a nossa senha de acesso ao reino de Cristo, não é coisa pouca. Quando nós vemos a experiência do grande período de 1260 anos, do período da igreja no deserto, quantos mártires se levantaram ao ver outros sendo, então, agora, sendo seu sangue derramado. Chegamos até, enfim, ao final desses 1260 anos, e, de repente, temos agora a oportunidade e acesso à Escritura Sagrada, e Deus maravilhosamente vê que a sua igreja não estava edificando para a eternidade o seu povo, e envia a mensagem Apocalipse 14. Compõem-se ali 3 mensagens angélicas, cada uma no seu devido tempo, quando Satanás quer lançar sombra, para que não venhamos a compreender as tais claramente, a importância do tempo e o lugar. E aqui era o tempo da vinda exatamente do Messias. O que Satanás fez? Levantou outros movimentos messiânicos, tal qual o de Barrabás. Tal qual o de Barrabás. A olho nu, era mais fácil Barrabás, sendo solto, levantar um movimento revolucionário e dar a independência da nação, do que aquele que fizera milagre, não pegou espada, nada. Este não queremos que reine sobre nós. Mas Barrabás seja liberto. E que o sangue desse caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Os irmãos, observem a tamanha fúria do que? Aqui diz que os sacerdotes nem por um momento permitiram o desejo de ver as evidências. Nós hoje, irmãos, vemos aquele que se opõe à verdade, mas nós não conhecemos o coração. Mas Jesus conhecia aqui o coração. Eu imagino o sofrimento dele. Quando nós vemos hoje, nós apresentarmos uma verdade bíblica, profética, clara, e a pessoa se opor, já causa um dano no nosso psicológico. Mas Jesus lia o pensamento deles e não podia usar aquilo contra eles. Mas Jesus tinha consciência que a luta dele era contra quem? Exatamente contra Satanás. Também nós, ao lidarmos com esses opositores, é preciso nós estarmos como? Com a mesma performance de Cristo, sem esvaziar qualquer desejo de exaltação pessoal, mas deixar que a verdade fale, que o Espírito Santo convença. Diante dessa experiência, diz assim: Jesus repeliu a acusação de blasfêmia. Minha autoridade, disse, para fazer a obra que me acusais, é o ser eu, o Filho de Deus, um com ele em natureza, em vontade e em desígnios, em todas as suas obras de criação e providência. Eu coopero com Deus. O Filho, por si mesmo, não pode fazer coisa alguma.
se o não vir fazer ao Pai. Os sacerdotes e rabis estavam repreendendo o Filho de Deus pela própria obra para cuja realização foi enviado ao mundo. Por seus pecados haviam se separado de Deus, estavam em seu orgulho, agindo independentemente dele, sentiam-se suficientes para tudo e não percebiam as necessidades da mais alta sabedoria para lhes dirigir os atos. Mas o Filho de Deus era submisso à vontade do seu Pai e dependente de seu poder. Tão plenamente vazio do próprio eu era Jesus, que não elaborava planos para si mesmo. Aceitava o que Deus fazia a seu respeito e o Pai o desdobrava dia a dia. Assim devemos nós confiar em Deus para que nossa vida seja uma simples operação de sua vontade. Quantos planos nós fazemos para o amanhã? Quantos planos nós fazemos para o ano? E não resta dúvida que nós precisamos, sim, estipular metas, fazermos projetos. Mas Jesus fazia isso também. Mas ele esqueceu de si próprio, que ele só falava: Senhor, Pai, o que queres que eu faça no dia de hoje? É sabido que Jesus passava horas e horas na oração noturna, exatamente para capacitá-lo para o próximo dia. A única razão da vitória de Cristo sobre o pecado foi a vital comunhão com o Pai. E nós, na mesmo exemplo de Cristo, a única forma de resistência ao mal é a nossa vital e incondicional relação para com o nosso advogado, que é Cristo. Mas a fúria dos sacerdotes, exatamente, Jesus esvazia de si e fala do Pai, quando eles somente falavam de si mesmo, das tradições. Diz assim, 189, o humilde Nazareno afirma sua real nobreza. Ergue-se acima da humanidade, atira-se de si, o disfarce do pecado e do vitupério e revela-se. O honrado dos anjos, o Filho de Deus, um com o Criador do universo. Seus ouvintes ficam fascinados. Homem algum jamais falou palavras como as suas, nem se portou com tão régia majestade. Seus discursos são claros e positivos, declarando plenamente sua missão e o dever do mundo. O Pai ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo. Os sacerdotes e principais haviam se arvorado em juízes para condenar a obra de Cristo, mas ele se declarou juiz deles próprios e de toda a terra. Jesus faz aquele sermão com autoridade, todos se declinam, ver a autoridade com que ele faz, fala aquelas palavras, mas de maneira nenhuma sentir o desejo de aceitá-lo. Talvez vamos apresentar a verdade num campo minado à semelhança do Sinédrio, onde, por não sermos a Cristo, não sabemos quem é que vai querer. Mas a olho nu parece que ninguém tem desejo dessa salvação. Ninguém tem desejo dessas verdades tão essenciais para o tempo presente. Ainda agora à noite, alguém me ligou, falando sobre o clamor da meia-noite, que a vinda como ladrão já era pregada lá atrás. Eu falei, exatamente, já era pregada lá atrás. A Moed já falava da vinda como ladrão, quando escreveu o Grande Conflito. Mas saber que os nossos casos são passados antes do decreto dominical, isso ela não entrou nesse ponto. A ira por uma verdade de despertamento é muito grande. E nós não vemos senão a operação de quem? Uma operação das trevas contra essa verdade. A semelhança a qual Jesus agora
estivera a passar. Diz assim: os judeus estavam de posse das Escrituras, e supunham-se que o mero conhecimento que delas possuíam tinham a vida eterna. Jesus, porém, disse: a sua palavra não permanece em vós. Havendo rejeitado a Cristo e sua palavra, rejeitaram-lhe em pessoa. Não quereis vir a mim, disse ele, para terdes vida. Imaginemos essa condenação, esse discurso diante daquela plateia enfurecida, mas Jesus tinha um objetivo: que algum deles pudesse aceitar a evidência, pudesse ter o desejo, porque o texto lá atrás diz que se eles tivessem um desejo, eles teriam enxergado a Jesus. Mas esse desejo não estava neles. Diz assim o último texto: fracassaram assinaladamente em derribar a autoridade de Jesus, ou dele alinear o respeito e a atenção do povo, do qual muitos ficaram convencidos por suas palavras. Os próprios principais se haviam sentido sob profunda condenação ao apresentar-lhe à consciência sua culpa. Todavia, isso apenas os instigou mais acerbadamente contra ele. Estavam decididos a tirar-lhe a vida. Enviaram por todo o país mensageiros a advertir o povo contra Jesus como impostor. Mandaram os espias para observar e relatar o que dizia e fazia. O precioso Salvador achava-se agora, sem dúvida nenhuma, sob a sombra da cruz. Eu quero aqui fazer uma pausa nesse último texto tão especial diante da nossa experiência. E agora, esse último texto, irmãos, de tudo que a gente leu aqui, esse é o texto que eu gostaria de deixar aqui, dar o peso necessário para ele. Eu quero repetir. Falando do sacerdote, estavam decididos a tirar-lhe a vida. Enviaram por todo o país mensageiros a advertir o povo contra Jesus como impostor. Mandaram-se espias para observar e relatar o que dizia ou fazia. Será que nós lembramos de alguma experiência dessa? Eu faço a pergunta. Orlando, Antônio da Costa, Lia, Madalena, Jaime Aquino. Será que é familiar essa experiência a qual Jesus passara quando veio essas mensagens, exaltando o terceiro anjo, em que o seu trabalho vai até o fim do tempo de graça, a conexão que há entre a parábola das 10 virgens e a reação daqueles que se opuseram foi diferente disso? Que Jesus, sendo a luz do mundo, seja a nossa luz na nossa experiência presente, para que assim não venhamos a perder essa luz no futuro. Amém.